Olá, tudo bem? Estou trazendo mais um vídeo para você com o tema drogas curam. Será que as drogas têm esse poder curativo? Milhares e milhares de pessoas acreditam que sim. Eu quero que vocês venham comigo nesse estudo para que eu apresente algumas passagens para vocês, alguns textos que vai ajudar você a compreender que as drogas não curam. Desde já eu peço a você fazer parte do meu canal, para que o canal possa crescer e outras pessoas venham ter contato com essas informações. E mais vídeos possam ser feitos para que vocês tenham suas vidas modificadas e possam compreender que a saúde vem através da natureza. Quero ler para você o primeiro texto. Definamos. Ciência é o conhecimento certo das coisas pelas suas causas. No caminho do progresso, que é a saúde, existem 3 etapas. Primeira, conhecer a verdade. Segunda, compreendê-la. E terceira, realizá-la. Para chegar à meta gloriosa da saúde, é mister o conhecimento das leis naturais, compreensão das mesmas e prática adequada destas mesmas leis que a nossa vida artificial colocou em último lugar. A sabedoria está na natureza e não no laboratório. Para ser sábio de verdade, é preciso observar a obra do Criador, ou seja, a natureza, praticar suas leis imutáveis e adquirir a suficiente experiência pessoal. Essa citação é de Manuel Lazaita Charan, no livro Medicina Natural ao Alcance de Todo. Você precisa compreendê-la, mas primeiro você precisa conhecer e depois você vai aplicar em sua vida. Então você conhece, você compreende e você pratica. Assim você alcançará a cura, porque a verdadeira sabedoria não se encontra em laboratório, e sim na natureza. A doença é um esforço natural ou da natureza para livrar o organismo das condições resultantes de uma violação das leis da saúde. Em caso de doença, é necessário investigar a causa. Deve modificar-se as condições anti-higiênicas e corrigir os hábitos errôneos. É necessário ajudar a natureza em seus esforços para eliminar as impurezas e restabelecer as condições normais do organismo. Ellen White, Ciência do Bom Viver, página 127. Então, a doença é um esforço da natureza, ou seja, o indivíduo transgride tanto as leis da saúde, com seu estilo de vida, por não ter hora para dormir, não ter hora para comer, não saber que tipo de alimentação deve ingerir, por não tomar água, por não praticar exercício, por ter uma vida sedentária. Esse é o resultado que acontece com muitos que transgridem a lei da saúde, a doença. Esse é o resultado vivido por muitos. As pessoas, por terem uma vida irregular, colhem doenças. E a doença nada mais é do que um esforço que o organismo está tendo para se livrar das transgressões feitas por você e por mim. Então precisamos compreender que devemos ter a mudança de vida, parar de transgredir as leis da saúde, ter uma vida saudável, equilibrada, uma vida regada por bons princípios e por bons hábitos. A moléstia nunca vem sem causa. O caminho é preparado e a doença convidada pela desconsideração para com as leis da saúde. Infelizmente, a maioria das pessoas acha que doença é um fenômeno sobrenatural. É algo que surgiu, é algo que apareceu. Mas, meu amigo, você está enganado. Doença é fabricada. E as pessoas a fabricam pelo seu estilo de vida errado. São as pessoas que estão constantemente fabricando suas doenças. É possível até dizer pelo estilo de vida que você vive, qual a doença que você terá amanhã. Então a moléstia nunca vem sem causa. Você causou suas doenças. Seu estilo de vida é que faz com que as doenças surjam. Então precisamos compreender que ela não é fruto do acaso.
Você não se acordou pela manhã e disse: hoje terei um câncer. Não é assim. As doenças é fruto da desobediência. A natureza carece de alguma ajuda para repor as coisas nas devidas condições. E essa ajuda pode ser encontrada nos remédios mais simples, especialmente no uso dos remédios fornecidos pela própria natureza. Se os doentes e sofredores fizessem perseverantemente, mesmo apenas aquilo que sabem, com respeito a praticar os princípios da reforma pró-saúde, 9 casos dentre 10 recuperação dos seus males. Ellen White, Mensagens Escolhidas, página 287 a 288. Que verdade! Se as pessoas vivessem um regime simples, se as pessoas se alimentassem de alimentos naturais, dormissem cedo, tomassem água na quantidade correta, praticassem exercício, confiassem no poder de Deus, tivessem repouso, com certeza os seus males desapareceriam da sua vida. Mas infelizmente existem pessoas que estão dispostas a fazer tudo, menos abandonar os seus hábitos errados. Tem pessoas que sacrificam a sua saúde, ao ponto de muitas vezes perder sua vida, mas não quer deixar aquilo que elas gostam, não quer deixar suas algarias, não quer deixar aquilo que na realidade não é alimento e sim venenos, mas são coisas que estão sendo propagadas nas mídias, são coisas que estão lotadas os mercados, são coisas que elas estão constantemente bombardeadas por propagandas. Então, aquilo que era errado passa a ser certo em suas mentes e começam a usar. E por esses produtos está cheio de hormônios, antibióticos, corantes, conservantes e estimulantes. Muitas vezes o indivíduo é viciado e não consegue abandonar. Mas se ele tivesse uma vida saudável, ou decidir ter uma vida saudável, com certeza sua saúde será recuperada. O povo precisa que lhe ensinem que as drogas não curam as moléstias. É verdade que elas por vezes proporcionam temporário alívio, e o paciente parece restabelecer-se em resultado de havê-las usado. Isso se dá porque a natureza possui bastante força vital para expelir o veneno e corrigir as condições ocasionadoras do mal. A saúde é recuperada a despeito das drogas, mas, na maioria dos casos, ela apenas muda a forma e o local da moléstia. Muitas vezes o efeito do veneno parece ser vencido por algum tempo, mas os resultados permanecem no organismo, operando posteriormente grande mal. Infelizmente, as pessoas, por não ter esse conhecimento, acham que a saúde vem através da droga. E muitas vezes ela oferece esse alívio temporário. E as pessoas acham que foram curadas. Mas na realidade as drogas fazem com que a doença muitas vezes saia de um lugar para outro. E muitas vezes fica oculto e quando aparece é justamente com câncer ou outra coisa maior ou pior. As drogas, elas não têm o poder curativo. As drogas, mais antes, danificam mais ainda o corpo. Mas o pior é que ela oferece alívio temporário. A pessoa está com dor, ela vai e tira a dor. A doença permanece, o mal permanece porque a causa não foi retirada. As pessoas preferem passar anos e anos em um círculo vicioso. Sente dores, toma o remédio e passa. Novamente, a dor aparece, toma o remédio e passa. Assim entra mês, entra ano e sai ano. E suas vidas estão cada vez mais defiando, a força vital cada vez mais sendo prejudicada. Ninguém cura ninguém, nem há remédio com virtude curativa, porque a saúde e a doença são fruto dos nossos próprios atos diários, cometido ou não contra o direito natural. A doença que foi concebida com um regime de vida anormal só pode ser removida por meio de um regime de vida saudável, que mantém o equilíbrio térmico do corpo.
Essa citação de Acharan nos ajuda muito a compreender que não existe remédio que cure, não existe planta que cure, não exista nenhuma fruta, nenhuma hortaliça, nenhum cereal com poder curativo. As pessoas cansam de buscar sua cura em tais medicamentos. E o interessante é que tem pessoas que ficam me perguntando, qual é o remédio bom para curar disso ou cura daquilo? Qual é a fruta? Qual é o chá que eu devo tomar? Qual é a planta que eu devo usar? Meu amigo, não existe cura em planta. Não existe cura em medicamento. Não existe cura em nada e nem em ninguém, a não ser em Jesus Cristo e a não ser a mudança de vida. Você precisa mudar de vida para ter a cura. É verdade que tanto remédio químico como remédio natural, podemos assim dizer, você tem alívio e você tem melhora, mas cura jamais. A cura vem pela mudança de vida, você tirar da sua vida aquilo que causa a doença. Quando se tira a causa, a doença desaparece. Logo, o primeiro agente da saúde ou de saúde é a vontade do próprio indivíduo. Se o paciente não tiver a vontade determinada de agir por conta própria na restauração de sua saúde, fracassará o melhor tratamento. Não adianta cuidar de alguém que não quer ser cuidado. Hipócrates, o pai da medicina, antes de começar qualquer tratamento com o paciente, com o doente, ele perguntava primeiro se o doente estava determinado a abandonar aquilo que o tornou doente. Se você não tira aquilo que causa a doença, nunca a doença sairá da sua vida. Ela pode até lhe dar um tempo de descanso, mas logo ela aparecerá e de forma mais forte. Muitas vezes se tira, através da cirurgia, um câncer, mas na realidade o câncer não foi tirado. Foi tirado apenas a parte afetada. O câncer ainda permanece, por quê? Porque o estilo de vida errado que levou a aparecer um câncer ainda continua na vida do indivíduo. E cedo ou mais tarde, ele vai aparecer. Não importa o local que ele se manifeste, mas ele retornará. Todas as drogas, vacinas, soro, injeções, ou agente como cirurgia, eletricidade ou rádio, ineficazes para restabelecer a saúde. O efeito que se pretende com estes procedimentos artificiais é estimular ou acalmar passageiramente as atividades orgânicas manifestadas pela dor, erupção, febre, diarreia, tosse, tumores, secreções, etc., com que só se consegue perturbar e abafar as defesas naturais do organismo, impossibilitando-os de sair da normalidade, transformando assim a doença aguda de fácil cura em doença crônica, sempre incurável para a medicina que usa tais meios. Veja bem, meus irmãos e amigos, a doença aguda, ela é curável. E a doença, muitas vezes aguda, ela é uma ação das defesas do corpo, como, por exemplo, dor, erupções, que são os tumores, febre, diarreia, tosse, problemas de pele, secreções, etc., são normalmente a ação do corpo em combater o mal. Essas ações não é doença, não é mal em si, mas é uma ação do corpo em expelir o mal de dentro de você. Então essa ação, que é causada pela força vital, pela homeostasia, em tentar ali levar o corpo ao equilíbrio térmico, ele é prejudicado por essas ações. Que ações? Os remédios químicos, soros, as injeções, as vacinas, a rádio, a eletricidade. Todas essas técnicas, elas só agravam mais a doença e, quando muito, nos faz não sentir essas ações que são ações do próprio corpo. Eles, na realidade, abafam os sintomas
que o corpo tem para nos avisar que algo está errado. Então as pessoas acham que não ter esses sintomas, não sentirem dores, não sentir febre, acham que são realmente curados, mas na realidade não são. As drogas simplesmente abafaram, desligaram o alarme, que nos ajuda a entender que algo está errado e que precisamos mudar de vida. Então, o que a Charan está dizendo é que as drogas, elas são apenas um paliativo. Elas escondem os verdadeiros efeitos da doença. A doença artificial produzida por toxinas, longe de supor uma reação defensiva da natureza, se traduz no enfraquecimento de sua força vital. Por exemplo, no caso de uma dor de cabeça, a pessoa afetada faz uso de aspirina ou outro analgésico e, tomando o remédio, logo percebe o desaparecimento de sua dor. A doença da cabeça foi curada? Tem certeza? Com certeza não foi curada, porque a causa não foi removida, que é sempre interna e sua origem está normalmente no organismo, no intestino, mas a dor, que é reação defensiva da natureza, desapareceu pelo envenenamento da célula nervosa, cuja atividade manifestada em dor foi paralisada pela ação depressora do veneno injetado ou engolido. Neste caso, os nervos sensíveis perderam suas funções, como acontece com um bêbado que não consegue andar, ver, falar e sentir normalmente, devido à intoxicação alcoólica. Então, meu amigo, quando o indivíduo toma uma aspirina, a dor desaparece. Isso não quer dizer que o problema desapareceu, o problema continua a estar lá, avançando. Mas ele simplesmente, por não sentir a dor, que é a ação natural do corpo, em nos mostrar, em usar as células nervosas para nos comunicar a manifestação através da dor, o indivíduo tomou o remédio, paralisou essa ação. Então ele interpreta que ficou curado, ficou bom, mas de fato ele apenas piorou. Esse problema vai se agravar, e quando menos esperar, muitas vezes chega a morte. Mas esse tratamento artificial não só entravam e paralisam a ação defensiva da natureza, mas também são a origem de novos transtornos orgânicos, pois há substâncias estranhas que, sob forma de drogas, injeções, vacinas, soro, etc., são introduzidas no sangue, tecidos do corpo humano, longe de beneficiar a vida. E a atividade destes são elementos de perturbação das suas reações nervosas e circulatórias, quando não atacam a própria vida da célula. Então, esses medicamentos, não importa qual seja, eles não devem ser tomados por muito tempo, porque isso atrapalha o desenvolvimento da ação defensiva do corpo. Ele afeta a força vital, ele impossibilita do próprio corpo auto se defender, ele impede que o corpo produza anticorpos capazes de combater o mal ou o intruso que está ali invadindo o seu corpo. Então, os remédios químicos devem ser abandonados, tirados da nossa vida. O que precisa ser introduzido nas nossas vidas são alimentos naturais, vidas saudáveis através do estilo de vida devem ser seguidos. As pessoas precisam compreender que somente a mudança do estilo de vida é capaz de nos trazer cura. Se a doença aparece pelo nosso mau estilo de vida, logicamente a cura vem através por um bom estilo de vida. A cura não é algo que se encontra em laboratório, ou na farmácia, ou na venda da esquina. Cura é mudança do estilo de vida. Tirar das suas vidas tudo aquilo que é prejudicial
a sua saúde. Tudo aquilo que é refinado, processado, tudo aquilo que é industrializado precisa ser tirado de nossas vidas. Mas aquilo que é saudável, aquilo que vem da natureza, aquilo que Deus nos deixou para se alimentar, isso sim deve ser introduzido na nossa vida. Precisamos fazer exercício, precisamos fazer mais o uso da água, precisamos tomar na quantidade correta, precisamos confiar em Deus, precisamos ter ar puro, precisamos ter uma vida social sadia. Esse comportamento, esse estilo de vida nos proporciona saúde. Precisamos usar alimentos que realmente combinem um com o outro. Precisamos evitar as fermentações. Precisamos também fazer o uso de plantas, de óleos, que são também agentes de saúde. Precisamos dormir cedo. Precisamos ter atividade física para produzir suor, porque o suor são toxinas tiradas do nosso corpo. Precisamos ter um bom funcionamento do nosso intestino para que possamos defecar da forma correta e na quantidade correta. Precisamos ter boa respiração, fazer exercício respiratório para que o nosso pulmão possa tirar de nós o gás carbono. As toxinas devem ser expelidas. Então, um estilo de vida saudável nos proporciona saúde e qualidade de vida. Visto que a vida é uma atividade nervosa, qualquer agente que deprime e limita essas atividades, como os venenos de drogas, antibióticos e medicamentos, não é o elemento da vida, mas sim da morte. Quantas pessoas têm uma farmácia em casa, passam suas vidas inteiras a tomar medicamento, antibióticos, cada vez mais forte. E quanto menos se usa alimentos naturais, quanto menos se usa a água, quanto menos se usa um estilo de vida saudável, mais doente a pessoa se torna. Pessoas que trabalham dia e noite, pessoas que dormem tarde, pessoas que não têm atividade física, pessoas que são sedentárias, elas estão destruindo a sua vida a cada momento. Mas assim como o inimigo mais perigoso para desenvolver sua ação nefasta sempre começa lisonjeando suas vítimas, mas da mesma forma, os venenos das drogas, os remédios enganam e atraem os enfermos, com bem-estar temporário, que mais cedo ou mais tarde se transforma em uma miséria maior, até mesmo limitando a própria vida. É uma verdade, meu amigo. O inimigo, quando ele quer te prender, ele forma uma armadilha, ele te elogia, ele faz de seu amigo, mas quando você passa a confiar nele, ele vai e te destrói. A mesma coisa são os remédios químicos. Nos oferece temporário conforto, alívio, mas na realidade, por trás, ele está destruindo, minando a sua saúde. E muitas vidas têm sido ceifadas por tais medicamentos. Com o uso das drogas, o organismo fica menos sensível à excitação do veneno, cuja dose deve ser aumentada cada vez. Imperceptivelmente, cai em intoxicação medicamentosa, que estraga a vitalidade do organismo. Se a doença aguda representa uma defesa ativa da natureza, e a doença crônica significa impotência defensiva devido ao enfraquecimento da força vital, entende-se que drogas, medicamentos, antibióticos, etc., aniquilam a energia orgânica, suprimindo os sintomas ativos que caracteriza os estados agudos da doença, com os quais, sem afastar a causa da doença, pelo contrário, se aprofunda no organismo, passando do curável agudo a incurável crônico. Então, o que nós percebemos é que
O uso de medicamento, na realidade, não nos proporciona saúde, porque saúde é mudança de vida. Mas antes eles aniquilam a energia orgânica, mas antes eles sufocam as células, mas antes eles abafam a ação defensiva do corpo, que são as dores, as secreções, os tumores. Então, quando ele abafa, quando ele impede o corpo de agir, de fazer a sua função, ele prejudica toda a máquina. E o corpo é danificado, a saúde é prejudicada. E a força vital, que é a única que pode nos trazer a cura, ela é impossibilitada, ela é prejudicada, ela é danificada. E muitas vezes o indivíduo chega a um patamar que a força vital é incapaz de reverter o quadro.